Salve galera, tudo bem com vocês? Chegamos no grupo K da Copa do Mundo, penúltimo grupo que tem Portugal como cabeça de chave, Portugal que chega muito embalado, com uma seleção muito boa, apesar de não ser ali a primeira prateleira de candidatos, é considerada assim uma das que podem vencer esse torneio pela primeira vez na história, Last Dance de Cristiano Ronaldo. Não dá para descartar Portugal. Temos República Democrática do Congo, que se classificou na repescagem intercontinental agora de março, voltando à Copa do Mundo depois de 52 anos. A última classificação ainda como Zaire na época, né? Temos o Uzbequistão, uma novidade, um estreante, e que é uma seleção asiática que, olhando a Copa do Mundo do jeito que ela está sendo agora com 48 seleções, pode figurar em diversas Copas do Mundo daqui para frente, porque é uma seleção que veio para ficar na Ásia, tem se desenvolvido, tem evoluído, né? E temos a Colômbia, uma das grandes seleções aqui sul-americanas, fez uma grande eliminatória, tem uma equipe muito talentosa, futebol rápido, envolvente, com atacantes de grande potencial na frente. Então é isso, um grupo dos mais interessantes, né? Começando por Portugal, que tem uma base sólida, treinada pelo ex-treinador da seleção belga, Roberto Martínez, espanhol, que manteve Cristiano Ronaldo no seu elenco, robozão com seus... Apesar de não ser titular absoluto nesta seleção hoje, traz muita motivação para o vestiário, agrega muito para esse elenco ainda, mesmo com seus 40, 41 anos já, aparentemente vai para o seu último Mundial. Porém, já existem algumas conversinhas ali de que ele poderia, de repente, esticar e jogar o próximo Mundial em 2030, que uma das sedes será Portugal. Imagina ele sozinho ser o recordista da história das Copas do Mundo com 7 participações. É muita coisa, né? Sendo que a primeira foi em 2006, para 2030 são 24 anos de Copa do Mundo no currículo, né? É bastante coisa. E Portugal chega muito forte, tem ali a perda do Diogo Jota, que faleceu num acidente há um ano, mais ou menos, e que abalou o mundo do futebol, um jogador promissor, muito bom jogador, já tem muita experiência com a seleção portuguesa e acabou nos deixando aí de maneira trágica, mas é uma seleção que ainda consta com um meio de campo muito forte, com Vitinha, com João Neves, que são bases da espinha dorsal daquele PSG ali, bicampeão da Champions League. Temos também Bruno Fernandes, o maior jogador da última Premier League. Não foi oficial ainda, mas na visão de muitos especialistas, o maior jogador que houve nessa Premier League, 25-26, e que durante essa competição ultrapassou o Henry, ultrapassou o De Bruyne, com 21 assistências durante a competição. O recorde era de Henry e De Bruyne juntos, e o Bruno passou, né? O United fez uma recuperação incrível, terminou em terceiro lugar, com uma pontuação bem alta na segunda metade da competição, que se tivesse mantido este nível, tinha brigado pelo título com o Arsenal e com o Manchester City, né? Esse é um meio de campo de respeito. Na frente, Bernardo Silva também, que não é tão na frente assim um atacante, hoje ele joga um pouco mais para trás, com o Gonçalo Ramos também do PSG jogando na frente, né? Uma base com João Cancelo, com Rubem Neves, com Nuno Mendes, né? São jogadores de grande talento. O goleiro goleiro Diogo Costa, Diogo Costa, goleiro do Porto, campeão pelo Porto. E é uma seleção fortíssima que chega muito bem para esta Copa do Mundo. Rafael Leão, atacante na frente. E tem um grupo ali equilibrado, mas que Portugal é favorito a ser o primeiro desse grupo. Vai disputar talvez ali com a Colômbia esse feito, né? Quem perder menos pontos com os outros adversários ou fizer um saldo melhor, chega talvez ali para o último confronto, na terceira rodada, Portugal e Colômbia, com maiores chances de serem campeões do grupo, né? E Portugal e Colômbia que irão disputar essa situação.
A República Democrática do Congo, que volta à Copa do Mundo depois de 52 anos, né? Em 74 participou como Zaire, o nome foi alterado. República Democrática do Congo, como era no início, como era no passado. Uma seleção fisicamente forte, que passou por diversas repescagens africanas e depois pela repescagem intercontinental, batendo a Jamaica por 1-0. E tem alguns jogadores interessantes, como Bakambu, atacante do Betis, o Wan-Bissaka, lateral do Manchester United. É uma seleção talvez desconhecida do grande público como seleção, porque não tem talvez tradição recente internacional, mas é uma seleção que pode sim dar trabalho, um jogo físico, um futebol com um nível interessante, e pode sim tentar barganhar ali alguma coisa, mesmo contra Portugal, por ser uma estreia, ou contra a Colômbia, numa segunda rodada. É uma seleção que vem como franco favorita, franco atiradora, perdão, não é favorita a nenhum tipo de conquista, de repente, na Copa do Mundo, mas de repente sonha em poder avançar, né, classificando 2 ou até 3 dentro do grupo. Se ela consegue vencer o Uzbequistão, ela já dá um passo interessante para essa possível classificação. E agora, falando do Uzbequistão, é uma seleção asiática, a primeira vez que se classifica como Uzbequistão, depois da divisão da União Soviética no início dos anos 90. E o Uzbequistão tem como treinador Fábio Cannavaro, italiano, campeão do mundo 2006, de grande trajetória na seleção italiana. Uma seleção que se defende bem, que provavelmente vai dar a bola para o adversário para jogar no contra-ataque, mas é uma seleção que no nível asiático já estava batendo na trave para classificar já há muito tempo, mesmo com 32. Agora com 48, com mais vagas asiáticas, a chance dela estar fora diminui. Então vamos nos acostumar com o Uzbequistão classificando para a Copa do Mundo. Talvez o jogador do grande público que mais chame a atenção é um zagueiro que chegou novo, mas que se solidificou dentro do Manchester City, que é o Kusanov. Um jogador que ninguém dava muita coisa. Chegou junto com o Vitor Reis, do Brasil, garoto também do Palmeiras, e que o Vitor Reis acabou sendo emprestado para o Girona para ganhar experiência, e o Kusanov foi, vamos dizer assim, ali consagrado dentro daquela zaga que perdeu o Rubem Dias por muito tempo, né, machucado na temporada. Então John Stones também ficou um pouco fora. Então ele teve uma sequência muito grande ali de desenvolvimento. É uma zaga, é uma seleção que pode também, assim como o Congo, fazer um jogo duro contra a Colômbia, fazer jogo duro contra Portugal. Não vejo muitas goleadas nesse grupo, como a gente tem possibilidade em outros grupos, como Cabo Verde, como Curaçao, Haiti, né? Se bem que o Haiti recentemente venceu por 4-0 a Nova Zelândia, né? Aí a torcida do Brasil já tá assim, poxa, vai bem na minha vez, agora vem essa geração haitiana, né? Então vamos ver, Copa do Mundo tem isso, né? A gente assiste os amistosos preparatórios agora, quem tá fazendo bolão aí olha o amistoso, eu não tinha cotado essa seleção, vou mudar meu voto aqui e tal. Vamos ter cuidado, né? Os amistosos têm um outro peso, não tem o peso da Copa do Mundo é outra história. Mas eu acho que Uzbequistão e Congo têm condição de fazer ali um jogo interessante dentro desse grupo, para dificultar para Portugal e Colômbia e brigar entre elas por uma possível terceira vaga, né? A Colômbia, do técnico Néstor Lorenzo, quem não lembra do Néstor Lorenzo, ele jogou a final da Copa do Mundo de 90, ele estava naquele elenco da Copa do Mundo de 90 pela Argentina. O argentino fez uma grande campanha com a seleção colombiana, venceu o Brasil no jogo na Colômbia, depois perdeu no jogo em Brasília, no jogo no Brasil, mas é uma seleção muito forte, é uma seleção que tem o James Rodrigues como seu maestro, apesar de ele em clubes não estar conseguindo desempenhar um grande futebol, mas na seleção ele se veste de uma armadura e vira um super-herói, né? É um jogador interessante que desde a Copa de 14 desperta a atenção de muitos torcedores, né? John Arias, que jogou muito tempo no Fluminense, saiu para a Inglaterra, voltou agora para o Palmeiras, é consolidado nessa seleção também, né? Luiz Dias, atacante de grande talento e grande passagem pelo Liverpool, hoje no Bayern de Munique, já há uma temporada pelo menos. Então
É uma seleção que tem de Richard Rios também, que se consolidou muito bem na seleção, no meio-campo dessa seleção, jogando hoje pelo Benfica. Então, assim, é uma seleção sul-americana de respeito, que tem um grande futebol e que pode sim bater de frente com Portugal. Acho que classificando, vamos ver de acordo com os confrontos, mas pode chegar numas oitavas, quarta de final. Não dá para descartar a Colômbia. A Colômbia é uma grande seleção e vai fazer jogo duro com Portugal nesse grupo, né? A ver o que fará com o Uzbequistão e o que fará com o Congo em termos de classificação, saldo, ganhar os 2 jogos e chegar com 6 pontos contra Portugal. Se as duas seleções, Portugal e Colômbia, chegarem na terceira rodada com 6 pontos, provavelmente devem poupar algum tipo de jogador, não jogar com toda a força, porque a Copa do Mundo é um ritmo muito forte, hoje são 8 jogos, então elas podem acabar chegando fisicamente desgastada, é uma Copa do Mundo no final de temporada, a gente sabe como as temporadas do futebol europeu, sul-americano, tá muito pesado para os jogadores, então é capaz de não chegarem com força total, mas não dá para descartar um grande jogo nesse final desse grupo, né? E que o primeiro colocado desse grupo vai pegar um terceiro nas 16 avos de final, né? Então, talvez a briga por ser primeiro valha muito nesse sentido, tá? Então, esse foi o grupo K da Copa do Mundo, o penúltimo grupo. No próximo vídeo a gente volta com o último grupo, o grupo da Inglaterra, e aí já falta uma semana, daqui a pouquinho falta nada, a Copa do Mundo tá aí batendo na nossa porta pra gente se deleitar com tantos jogos de qualidade, com tanto futebol, para quem gosta, é uma Disney, né? É uma Disney, a gente vai a gente vai babar de tanto jogo por aí, são 104 jogos. Tá bom, galera? Vejo vocês então no próximo vídeo. Curtem, compartilham, mandem para todo mundo, pros seus amigos, tá? E não deixem de seguir o canal também, tá bom? Fechado. Valeu!